grande questão por trás é, claro, a fotossíntese. As plantas, obviamente, precisam de CO2 para retirar carbono da atmosfera e produzir o próprio alimento. Primeira coisa que a gente precisa dizer: sim, existe a fertilização por CO2. Se eu colocar mais CO2, a tendência é que, importante frisar, em condições controladas de temperatura, umidade e disponibilidade de outros nutrientes, é possível que isso favoreça a fotossíntese. Ninguém nega isso, todo mundo conhece isso, aliás. Só que é preciso fazer a devida ponderação. Primeiro, e isso é em condições favoráveis à planta de temperatura, umidade e nutrientes. Vejam que alterações no clima mudam justamente esses parâmetros, principalmente os dois primeiros. A temperatura fica muito alta e o ciclo hidrológico pode mudar, com mais ou menos chuva, né? Mas de qualquer maneira tendendo a extremos. Então imagina o que é que acontece se você colocar mais CO2 na atmosfera, mas ao mesmo tempo aumentar a frequência de secas e aumentar a temperatura. Ora, a tendência é que a planta entre mais frequentemente em estresse hídrico e, pelo contrário, ela não só não aumente a fotossíntese, como reduza, porque passa a ser uma defesa dela. Todo mundo deve conhecer o fato simples de que as trocas gasosas, o que inclui entrada de CO2, liberação de oxigênio e também a liberação de vapor d'água, ou seja, a evapotranspiração, isso se dá por uma estruturazinha muito pequenininha que existe nas folhas, que são os estômatos. Muitas vezes as folhas, em defesa da planta, para que ela não perca muita água, elas têm que fechar os estômatos. E ao fechar os estômatos, não adianta ter um monte de CO2 na atmosfera. Ela vai inibir a fotossíntese para não morrer de sede, para não morrer de estresse hídrico. Outro ponto é, existe uma saturação de CO2. Você não pode ter a ilusão de que crescendo indefinidamente o CO2, as plantas vão linearmente, mesmo em condições controladas dos demais parâmetros, aumentar a sua taxa de fotossíntese indefinidamente. Não, pelo contrário. A depender, inclusive, do tipo de enzima que a planta usa para fotossíntese, você pode chegar rapidamente numa saturação. Tem uma figura aí para algumas culturas conhecidas que mostra justamente que a partir de 400 ppm, por exemplo, é indiferente para o milho. Mesmo que a gente tivesse condições controladas de temperatura e umidade, o que a gente sabe que isso não acontece se você muda o CO2 atmosférico, você não teria um benefício indefinido. Então é falso. Hoje em dia, parte da biota terrestre está sim sequestrando uma parcela desse CO2. Felizmente, porque senão o problema estaria sendo mais agravado. Mas o problema maior é o seguinte, é que, como a gente sabe, isso está perto do limite. Nós estamos colocando os sistemas naturais, inclusive essa possibilidade de sequestro de carbono pela biosfera, pelas plantas, a gente está colocando isso no limite. Uma vez perdendo essa capacidade, a tendência é que porcentagens cada vez maiores do CO2 lançado à atmosfera permaneçam lá, sem serem retirados pelos processos naturais. Então, gente, é muita irresponsabilidade usar esse tipo de falácia, meia-verdade, CO2 é alimento de planta. Mas tem determinados alimentos que em determinadas condições não fazem muito bem. Você não vai se empanturrar, né, de qualquer comida o tempo todo. Não dá para levar esse tipo de argumento a sério.